Espero que vocês estejam bem, na medida do possível, convivendo com muitas coisas, algumas pessoas, mas convivendo principalmente com você mesmo. Hoje eu estava mais cedo, eu estava me lembrando quando eu era um pouco mais novo e eu ficava profundamente triste, chateado, tremendamente insatisfeito, porque a vida não era como eu desejava, como eu queria que ela fosse. Eu não sei se vocês já sofreram ou sofrem por isso, mas é uma coisa comum de acontecer. Algumas vezes a gente sofre porque as situações não são como a gente deseja. A gente sofre porque as pessoas não são como a gente deseja que elas sejam. E a gente fica parecendo uma criança mimada, chateado, emburrada, porque as coisas são como são e não como eu gostaria que elas fossem. Nossa, como eu sofri por isso. Agora, a gente sofre muitas vezes, tem várias razões. Mais especificamente, a gente sofre porque o mundo não é como a gente quer. Isso reflete algumas coisas. A principal delas é porque eu não conheço como a realidade é. Porque são muitos fatores, pessoal, que mantêm e que transformam a realidade. E se eu simplesmente ficar chateada, tristinho, tristinha, porque a vida, as coisas, as pessoas não são como eu desejo, como eu estava dizendo, isso reflete a nossa inocência de não entender as coisas como elas são. Como é que as mantém? Como é que a vida se mantém? Como é que as coisas se transformam? Como é que a vida se transforma? Graças a vários fatores. Interdependência. Tudo que existe, existe devido a uma interdependência de coisas. Como o próprio Buda diz, isso é porque aquilo é, ou seja, causas e condições profundas que mantêm as coisas como elas são. A gente, às vezes, não considera a impermanência. Às vezes, a gente não aceita a impermanência. Quando a gente fica triste porque as coisas, as pessoas, o mundo, a vida não é como a gente deseja, às vezes a gente está sendo um pouco egoísta de não entender que as pessoas podem ter diferentes desejos dos nossos. Ela é marcada por uma diversidade incrível. Então, se você fica triste porque as coisas não são como você deseja, você deveria dominar todos esses fatores que eu falei. Eu acredito que ninguém consegue dominar a interdependência, a impermanência, o desejo das pessoas, a diversidade das coisas. Você não consegue controlar tudo, sabe? Agora, tem pelo menos duas coisas que você consegue controlar. E que se você desejar realmente uma boa qualidade de vida, se você desejar bons relacionamentos, uma vida satisfatória, com menos problemas, você precisa dominar essas duas coisas. Que são os seus pensamentos e as suas emoções. Porque seus pensamentos e suas emoções o faz agir. É justamente isso que está sob nosso controle. O restante das coisas, nós temos um controle muito parcial. Basta
ver esse momento que a gente tem passado de pandemia. A gente pensando que controlava tudo, a gente pensando que a vida estava toda sob o controle, que iríamos acordar todos os dias cedinho para trabalhar, para fazer as mesmas coisas. Talvez mais coisas foram acrescentadas ao nosso dia a dia, pessoal. Facinho, facinho, né, Gilmara? Então, pessoal, quando a gente fica chato porque as coisas não são como a gente deseja, a gente deveria refletir um pouquinho sobre esses fatores. Mas existe sim uma coisa que a gente pode, que pode ser como a gente deseja. Essa coisa somos nós mesmos. A gente pode não controlar tudo, nem todos, mas a gente pode e deve controlar a si mesmo. Nós somos frutos de muitas coisas. Você é fruto de muitas coisas. Nós somos frutos dos nossos pensamentos. Nós somos frutos das nossas emoções. Nós somos frutos dos nossos valores, das nossas crenças. Porque esses pensamentos que nós temos, essas emoções que nós sentimos, esses valores, as nossas crenças, elas nos conduzem quase que mágica e silenciosamente para um determinado ponto. Muitas vezes a gente não percebe que nós temos crenças que são profundas. Nós temos crenças, pessoal, que são muito profundas. E nem sempre a gente percebe que a gente tem aquela crença ou aquele valor. Então, nós somos frutos do que a gente faz com aquilo que chega até a gente. Ou seja, por interdependência, por impermanência, as coisas chegam até mim. E o que é que a gente faz com o que chega até nós? Ou o que é que a gente não faz com o que chega até nós? Isso vai transformando nós e as pessoas, o mundo, de uma forma geral, aos poucos. Então, é muito importante que você saiba urgentemente direcionar a sua vida para aquilo que você deseja. É preciso redirecionar as coisas que chegam até você e que você não gosta. Calma. Escutei quando alguém pensou. Repete, por favor. Pessoal. A gente precisa urgentemente direcionar a nossa vida para aquilo que a gente deseja. E a gente precisa redirecionar as coisas que nos chegam e que a gente não gosta. Você já parou para pensar quantas vezes alguém falou alguma coisa que você não gosta, fez alguma coisa que você não gosta e que você enganchou com aquilo? Por isso que é importante que a gente esteja presente, atento na nossa emoção que brota, no nosso pensamento que brota, que é para a gente, de repente, redirecionar uma palavra que, de repente, vinha para nos agredir, um comportamento agressivo de uma pessoa que viria. A gente não gosta, a gente desvia um pouquinho, pede para o outro parar um pouco. A gente não briga com o que a gente não gosta. A gente não engancha com aquilo que a gente não gosta. Mas a gente entende
E se valer a pena, a gente transforma aquilo que a gente não gosta, sempre respeitando as pessoas e a diversidade. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que está presa, que está parada naquilo que não gosta? Parece que eu estou vendo. Nada presta, as pessoas são feias, as pessoas são sem graça, o mundo é ruim, não tem nada de bom. Então, muitas vezes, as pessoas estão paradas lá no passado. Isso é muito interessante, pessoal. A gente perceber isso. Isso, Daís, na pré-adolescência tem muito isso. É interessante, pessoal. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa e conversa vai, conversa vem, a pessoa contou uma história, ela disse, nossa, eu não me lembrava mais disso. E a pessoa lembrou, disse, era uma coisa tão significativa que quando ela percebeu, ela disse, nossa, esteve presente na minha vida, eu não percebi, eu agi assim por conta disso. Porque nós temos muitas coisas enterradas. Então, é muito importante que a gente não fique preso num passado que já foi, sabe? Os ensinamentos do Buda ensinam que o momento presente é o momento mais transformador do que aconteceu no passado, mais transformador do que as nossas ansiedades pelo futuro. Porque é justamente no momento presente que o passado e o futuro se encontram, pessoal. É justamente no momento presente que a gente pode direcionar a nossa vida. É justamente no momento presente que a gente pode reconduzir a nossa vida. Porque, na verdade, nós estamos em constante transformação, em um processo de transformação. Só que a vida vai passando e a gente às vezes não percebe, nossa, o quanto eu sou diferente de antes, muitas coisas eu sou diferente, algumas coisas eu não sou. Então, muitas vezes a gente fica presa no passado, porque a gente não se perdoa. A gente não deixa o passado passar. Às vezes a vida da gente não vai para frente, como gostam de dizer as pessoas. Às vezes a gente não avança mais, porque a gente não se permite aprender novas coisas. Às vezes a gente não se permite estudar novas coisas. A gente não se permite praticar outras coisas. Gilmar, o passado é uma roupa que nem sempre serve. Nem sempre serve. Então, é importante que a gente se permita estudar outras coisas, praticar. É importante que a gente consiga ver a mesma realidade sob nova perspectiva. Tem uma coisa que é muito confusa aparentemente. Quando a gente começa a ler os textos, por exemplo, se diz muito que Sansara e Nirvana são a mesma coisa. Eita, como é que pode Sansara e Nirvana ser a mesma coisa? O Sansara é esse ciclo de nascimento e morte, essa bagunça, essa miséria toda. Como é que isso também pode ser Nirvana?
Os mesmos olhos que veem o Sansara podem ver o Nirvana. São os mesmos olhos. Por isso, é muito importante entender a si mesmo. O Hiroshi, minha professora, sempre gosta de dizer assim: como é que eu penso? Quem me ensinou a pensar? Eu vejo o mundo pelo olhar de quem? Ou seja, quem tem grande influência sobre a minha forma de ver e de pensar as coisas? Será que a forma que eu tenho de ver, pensar e me relacionar com as pessoas e com o mundo é genuinamente minha? Por isso que é importante a gente conhecer a si mesmo em profundidade, pessoal. É importante entender a si mesmo. É importante trabalhar a si mesmo. E quando eu digo trabalhar a si mesmo, não significa que a gente não vai trabalhar pelas outras pessoas. Não, pelo contrário. A mudança começa em mim. Quando eu melhoro nesse aspecto, eu, por interdependência, eu faço com que as pessoas também melhorem. Quando eu não vou mais jogar o meu veneno de raiva, ganância e ignorância no outro, eu vou acionar menos isso neles. Por isso que Shakyamuni Buda diz: eu, a grande terra, e todos os seres juntos somos o caminho. Porque não tem o eu sozinho. Essa questão do eu sozinho é uma ilusão de que a gente se acha separado dos demais. É uma mentira tão grande que quando um abre a boca, há uma tendência que todos, ao ver, estarem naquele ambiente, também bocejem um pouco depois. Porque, como Thich Nhat Hanh diz, nós intersomos. Então, isso que nós temos dentro de nós mesmos, esses conteúdos internos que nós temos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, determinam a qualidade da minha vida, determinam a qualidade dos meus relacionamentos. Por isso que é importante que você saia daqui com essa ideia. Permita-se. Permita-se praticar, permita-se estudar, além das dificuldades iniciais da prática. Porque quando a gente começa a praticar o zazen, nossa, é uma confusão, dói aqui, dói acolá. A gente fica logo preso na dor. Mas não, permita-se ir além. Vai fazer 13 anos que eu pratico. Agora no mês de outubro. Quer dizer, o ano que vem, em maio, 1º de maio, fará 13 anos que eu pratico. Em outubro é idade monástica, vamos dizer assim. Mas onde me sinto um iniciante. Toda vez que eu me sento no Zafu, eu me sinto como um iniciante, com aquele desejo, com aquela vontade de realmente praticar. Então, permita-se, pessoal. Eu não estou falando só como uma questão para você praticar, não, para você estudar, não. Em tudo. Permita-se. Se você sabe que aquilo vai te fazer bem, permita-se. Não tenha preconceito, porque às vezes a gente não é feliz por preconceitos que nós temos em relação a determinadas situações ou coisas. E depois que eu percebi, depois que eu entendi, porque uma coisa é você entender só as palavras, outra coisa é você entender realmente internamente, profundamente, na experiência mesmo. Depois que eu entendi que aquilo que eu tenho dentro de mim, que os meus conteúdos internos faz toda a diferença, eu fiz questão de dedicar a minha vida, parte da minha vida, a essa prática.
para fazer também com que as pessoas percebam que o que elas têm dentro delas faz a diferença. Eu desejo ser sempre um iniciante, mesmo nos diferentes estágios do caminho do Dharma. Às vezes aquela pessoa que acha que sabe é chata, tem resposta para tudo. O iniciante ele fica olhando, o iniciante fica testando, o iniciante tem um desejo. Por isso que eu gosto de dizer isso. Eu quero ser um iniciante, mesmo em diferentes estados e estágios do caminho. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.